O que você ouviu falar sobre meu governo, Maris? Não sei, senhor. Ouvi pouco. Vamos. Vamos, diga. Pode falar. Ouvi pouco, senhor. Me ajude, Maris. Pode falar. Que havia muitos planos e ninguém era consultado. Absurdo. Absurdo. Havia as opiniões dos técnicos. Que mais? A justiça, senhor. Não cumpriam as leis da justiça. Como? Prisões ilegais, senhor. Habeas corpus que não eram cumpridos. Sempre Tortura, lutei. senhor. Eu sempre lutei contra isso, Maris. De forma infatigável. Um homem Infatigável. foi assassinado para não ser julgado. Quem? Como se atreve? Hermano Arrabal. Eu sempre lutei contra as Ninguém foi torturas. punido por torturar. Puni. Tirei-os dos cargos que ocupavam. Mandei todos para as punição fronteiras e... É a cadeia, senhor. Comum. Eu lutei contra a tortura, Maris. Eu exigi... Chamava-se Hermano Arrabal. Eu sei. Sei quem é, Maris. Olha, esse menino chefiou um bando de assassinos. Entende? Assaltaram de noite um quartel. 2 soldados morreram. Um tinha 18 anos. Era órfão de pai, a mãe entrevada. Outros soldados ficaram feridos. Um teve a perna amputada. Entende? Esse menino chefiou um bando de assassinos. O conheci. Era um bom homem. E o julgamento? O que seria? Propaganda comunista, não é? Acusações ao meu governo? Um carnaval, não é? Com imprensa internacional a dizer que ele era um mártir. Dizer que ele lutava pela libertação nacional, que amava o país. Não é assim que os comunistas fazem, Maris? Entenda. Entenda, por favor, como era possível haver um julgamento para incendiar a Alhambra, Maris? Como era possível ser preciso calma? Se pisamos num fio de arame, se as pessoas têm a alma fervendo, que a subversão ferve, põe lenha, põe versos. Maris, como era possível construir um julgamento contra um homem que matou friamente um soldado em serviço, que tentou interceptá-lo? Um menino de 18 anos, entende? Foi morto, fuzilado, sem nem entender por quê, sem entender nada do que estava acontecendo. Por esse hermano não sei o quê. Eu sei que era um assassino revoltante. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome de Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e muito menos saiba qual projeto de Brasil ele defendeu em seu teatro, ou como ele fez parte da construção de um dos mais importantes movimentos de cultura popular da nossa história. Mas você com certeza já assistiu a isso aqui. Se bem que quando ele escreveu esse seriado, ele era assim. Tem que apelar pro governo. Apelar pro governo como, Bebel? Nós somos uma família, nós não somos uma categoria. E daí? Tem muita gente na mesma situação que a gente. Eu quero ver se a gente acampar lá na frente do palácio. Aprontar não a confusão, aqueles caras vão morrer de medo, tá? E a gente vai sair levando alguma nessa. Bebel, isso é uma ação política aventureira, isso não leva a nada. Não, se levar nada, ótimo, porque o nada é a solução. Como é que é? A nova ordem política vai surgir do nada, não da plenitude burguesa. Isso é intelectual. Fala para não ser entendido.
Hoje, você vai ouvir uma história que envolve o teatro brasileiro, a televisão e um nefasto golpe militar que acabou moldando para sempre a produção cultural do Brasil. O sangue dos trabalhadores fervia no Brasil. Das fábricas até o campo, a luta de classes se mantinha no centro do debate nacional. Era um cenário de greves metalúrgicas e ocupações de terra, que colocava lenha na fogueira da nossa cultura. Em um pequeno teatro de São Paulo, na boca da falência, com um palco em formato de arena e não muito mais que 100 e poucos lugares, o teatro brasileiro estava prestes a parir uma nova cena. Este lugar era o Teatro de Arena, e ele estava prestes a transformar em sucesso o Operário na cena moderna do teatro brasileiro. Estreava Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, sob a direção de Zé Renato. Essa peça solidifica no moderno teatro brasileiro o tema da luta de classes. Entram em cena personagens moradores da periferia paulista, operários participantes de uma greve, as questões de organização da classe trabalhadora, os seus inimigos, os seus aliados. Era o teatro dialogando diretamente com a efervescência política de 1958, propondo ele mesmo refundar os seus pressupostos do drama burguês. É difícil, mas a turma entendeu, né? Todo mundo quer resolver a questão lá no sindicato, é o que tá certo. Mas o Tartinho e a turminha deles são de morte, querem sempre ganhar no grito. Querem ensinar a greve no golpe. Que mania, parece que não aprenderam nada com o tempo. Vocês vão atrás desses bunda mole, nunca vão conseguir nada. Olha a tua, Sartini. A gente não tem condição nem de parar a Santa Mata. Que dirá então toda a categoria? O sindicato? O sindicato tá na mão de pelego. O que interessa pra nós é que os preços vão subindo, o salário verdadeiro diminuindo, o trabalhador tá na miséria. Pois é, velho. Tá todo mundo na miséria. O povo tá na miséria. Mas então, porra, vamos ficar nessa de papo, nessa de negociação? Negociação é com máquina parada. O único argumento que patrão entende, produção parada. No elenco substituto desse espetáculo estava ele, o jovem Vianinha, militante da juventude do PCB, recém-saído do Teatro Paulista do Estudante. A peça, claro, foi um enorme sucesso. Permaneceu 2 anos em cartaz, com casa cheia todos os dias. Estava reorientado ali o futuro do grupo e a sua intervenção no teatro do período. Após o Black Tie, Augusto Boal inicia dentro do Arena o Seminário de Dramaturgia Nacional, que inaugura um novo método de trabalho, em busca de coletivizar a criação do espetáculo e diminuir as distâncias na divisão interna de trabalho do grupo e da criação artística. O objetivo desse seminário, além de fomentar uma nova metodologia de trabalho, é também abrasileirar a moderna dramaturgia brasileira, colocando na cena o que eles chamavam de o homem brasileiro, e criando material de encenação para o teatro de arena a partir dessa nova dramaturgia que queria encenar o homem brasileiro tal qual é, não aos moldes do teatro europeu, mas com uma forma e um conteúdo nacional. A partir disso, surgem 2 importantes peças: Revolução na América do Sul, de Augusto Boal, e Chapecó Futebol Clube, do Vianinha. Em seu Revolução na América do Sul, Boal mostra a sua maturidade no manuseio do teatro épico desenvolvido pelo Brecht, a partir de técnicas e práticas formais do teatro popular brasileiro. Mas espera aí, você deve estar se perguntando o que é o teatro épico. Também é épico porque corresponde àquele conceito que os alemães tinham das 3 esferas da vida. Para os alemães, a cada esfera da vida corresponde basicamente um gênero literário. Mas isso é só como referencial, porque a vida de todo mundo, o tempo todo, tem as 3 esferas. E alemão sabe disso. Então você tem a esfera da subjetividade, a qual corresponde o gênero lírico. Você tem a esfera da vida doméstica, da vida privada, a qual corresponde o gênero dramático. E você tem a esfera pública, dos grandes assuntos, das lutas, das guerras, dos conflitos, questões econômicas, sociais. Esfera pública é a esfera do épico. E como a Revolução na América do Sul de Boal se posiciona dentro desse cenário? Revolução narra a saga de José da Silva, operário, cidadão comum de um país latino-americano,
que não tem tempo para grandes indagações metafísicas porque tem um problema concreto, uma necessidade básica. Ele tem fome. E quem tem fome não tem tempo para sutilezas nem grandes considerações. Quem tem fome quer comer, precisa comer. E o Zé, da peça de Boal, passa o tempo da sua vida tentando achar uma alternativa para a sua barriga vazia. Era a época da Revolução Cubana que ocorreu em 1959. Outras ideias, outras esperanças, outros governos, outras formas de organização social se perfilavam no horizonte como possibilidade. Mas o Zé não pensa em revoluções teóricas ou abstratas. Pensa em ações concretas que enchem a sua barriga vazia. O Zé nos coloca essa pergunta, também concreta. Quem tem muita fome consegue pensar em outra coisa? Revolução na América do Sul será também um fenômeno de seu tempo. E é possível ver na cena como a influência exercida pelos estudos de Brasil, lá no Seminário de Dramaturgia Nacional, operam. Há na peça uma cena em que o Zé da Silva tenta compreender a inflação, ou seja, o aumento de preços do mercado. Essa cena está linkada a um objetivo desse seminário, que vai lançar como desafio a criação de peças de teatro didáticas, que explorassem e demonstrassem o funcionamento de práticas que inicialmente eram compreendidas apenas do ponto de vista da teoria da economia política, como, por exemplo, o aumento de preços e a mais-valia. É pão com laranja mesmo. Ah, pão não tem mais não. E a laranja aumentou. Ah, meu Deus, o que adiantou eu aumentar meu salário, hein? Ô, José, eu tenho que progredir minha mercadoria. E além do mais, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa não é minha. Então a culpa é de quem? Oi, Alfrete! A culpa é de quem aumentou, Fred? A culpa não é minha, não. Mas por que você aumentou o Fred? Eu aumentei o Fred, eu aumentei o pneu. Então a culpa é de quem aumentou o pneu. Olha o pneu. Por que você aumentou o pneu? Eu aumentei o pneu que aumentaram a borracha. Olha o pneu. Mas quem aumentou a borracha? Quem aumentou a borracha foi... Ô, pneu desgraçado! Toma aqui, toma pneu! Deixa eu pensar. Se a culpa desse aumento todo for de quem aumentou o frete, que aumentou o pneu, que aumentou a borracha, tá bem? Quem aumentou a borracha? Foi o teu patrão. Então a culpa é do meu patrão! A culpa não é minha, não. Ah, patrãozinho, tem que ser sua, porque todo mundo aqui disse que foi o senhor que aumentou a borracha. E o que eu podia fazer? Mas tava tão bom o preço que tava. E o seu aumento? Quem é que dava? A culpa é minha agora? É, José, você pediu o aumento primeiro, a culpa é sua, é claro que tem que ser, não é não? A culpa é sua que pediu o aumento primeiro. Ó, tá vendo? Já até ouvi isso. A culpa é toda sua, não? Não! Deixa eu explicar. Eu pedi o aumento porque minha mulher mandou pedir o aumento. Então a culpa é da sua mulher. Não, também é. Presta atenção. Minha mulher mandou pedir o aumento porque nosso filhinho que nasceu ontem tava chorando de fome. Oh, meu Deus, mas que maravilha. Então a culpa é do menino! Que moleque desgraçado! Ah, que coisa extraordinária, hein? Mal nasceu, já tá acabando com as finanças do pai. O Vianinha é quem toma para si a tarefa de escrever uma peça especificamente sobre a mais-valia. No entanto,
não vai ser no Arena que ele vai levar a cabo o seu projeto. Vem, pedra vai, de cima deste morro ninguém sai. Oi, grileiro, vem, pedra vai, de cima deste morro ninguém sai. Construí meu barraco de madeira, em cima deste morro pra morar. Vem o cão de um grileiro de rasteira, querer meu barraco derrubar. Mas se o grileiro vem, pedra vai, de cima deste... Acontece que o Vianinha enxergava limites no trabalho do Teatro de Arena. E ele queria partir para um modelo de trabalho mais radical. Foi então que, articulado com outros artistas, como João das Neves, Carlos Estevão, Leon Risman, Carlos Lira, vai ser criado o CPC, o Centro Popular de Cultura, cujo objetivo era construir uma arte engajada que também coletivizasse os meios de produção da arte. O CPC se fez com uma geração recém-formada que queria fazer uma arte diferente. E ela nasce praticamente não de um rompimento de briga, de um rompimento um pouco ideológico do pessoal que trabalhava com o Boal e com o Guarneri no Teatro da Arena. Eles vêm para o Rio de Janeiro apresentar a peça Eles Não Usam Black Tie, que eu vi ainda como estudante em 60, que era um deslumbre para a gente, e um grupo que queria fazer um teatro mais politizado, particularmente Vianinha, fica no Rio, juntando com esse povo que fazia mais as bases teóricas de uma cultura revolucionária, uma cultura basicamente de vanguarda para organizar o povo para a revolução. Essa um pouco era característica da arte popular revolucionária, da cultura popular revolucionária, que é posta no primeiro livro do Manifesto do Centro Popular de Cultura, que é escrito por Carlos Estevão. O CPC encontra na União Nacional dos Estudantes o seu órgão estruturante, e a peça de abertura não poderia ser outra. A mais-valia vai acabar, seu Edgar. Trabalhamos noite e dia e noite sem parar. Então de nada precisamos, se só precisamos trabalhar. Há 1000 anos sem parar. Fizemos as correntes que nos botam nos pés. Fizemos a Bastilha, onde fomos morar. Fazemos os canhões que vão nos apontar. Há 1000 anos sem parar. Não mandamos, não fugimos, não cheiramos, não matamos, não fingimos, não coçamos, não corremos, não deitamos, não sentamos, trabalhamos há 1000 anos sem parar. Ninguém sabe nosso nome, não conhecemos a espuma do mar, somos tristes e cansados há 1000 anos sem parar. Eu nunca ri, sempre trabalhei. Eu faço charutos e fumo bitucas. Eu faço tecidos e ando pelado. Eu faço vestidos para mulher e nunca vi mulher desvestida. Maria esqueceu de mim. Foi morar com seu Joaquim. Há 1000 anos sem parar. A mais-valia, a peça, era exemplo de um teatro engajado, que buscava intervir diretamente na realidade social. A sua encenação, feita por artistas jovens e comprometidos com as lutas populares, incorporava elementos do teatro épico brechtiano, como o uso de músicas, projeções e cenas didáticas, com o intuito de conscientizar o público sobre as contradições do capitalismo. A própria linguagem adotada era simples e direta, pensada para dialogar com operários e estudantes, rompendo com o elitismo tradicional dos palcos brasileiros. O CPC esteve em todas! O CPC não teve mãos a medir. Muito maior que a fila do feijão. Muito maior que a fila do arroz. Era a fila na porta do CPC. Fila pedindo peça. Peça para comício, peça para caminhão, peça para camponês. Eu quero uma peça para levar no sindicato sobre greve. Será que tem? Ainda tem peça sobre greve, hein? Tem nada? O sindicato dos professores levanta o dia. Como é escreve? O companheiro tá precisando de uma peça. E não parou por aí. O CPC passou a organizar diversas viagens pelo Brasil, fundando novos núcleos de trabalho, buscando estabelecer uma relação direta de produção cultural junto aos movimentos sociais em luta.
tentando construir um tipo de arte, de cinema, de teatro, de literatura, de música, que fosse útil, que fosse capaz de dar vazão e ampliar a luta pela moradia, pela terra e pelo trabalho justo no Brasil. Foi de dezembro de 61 a março de 64, o Centro Popular de Cultura se transformou, em muitas ocasiões, numa espécie de pastelaria de dramaturgia e espetáculo. Nessa época, o CPC assumia integralmente, com plena consciência da sua necessidade e dos seus limites, uma tarefa de agitação e propaganda, e deliberadamente circunstancial. E sem medo de um inevitável esquematismo. O objetivo não era substituir o imprescindível comício, nem substituir a imprescindível passeata, mas sim ajudar. Ajudar com um espetáculo teatral, geralmente uma sátira de efeito imediato, contribuindo, graças ao quase improvisado trabalho histriônico dos atores, com um urgente elemento lúdico e participante. O projeto combativo do CPC, infelizmente, não sobreviverá à terrível noite que assolou o país. No dia do golpe, a sede do CPC na União Nacional dos Estudantes foi incendiada pelos militares, e os projetos desenvolvidos ao longo do país foram todos interrompidos pela força das armas. Vi de exemplo o que aconteceu com as filmagens de Cabra Marcado para Morrer. O filme foi literalmente sequestrado pelos militares, as filmagens interrompidas. Só essas 3 pessoas que eles queriam. O pessoal do filme ele queria também, mas não pegaram também. Esse é que era o povo que eles mais desejavam. Era o povo do filme. De manhã bem cedo, nós saímos do mato juntamente com Elizabeth e nos despedimos dos camponeses. Divididos em grupos de 3, subimos pelas colinas e fomos sair na estrada para Recife, alguns quilômetros adiante. Aí, cada grupo tomou separadamente um ônibus e conseguimos todos nós chegar a Recife. Só mais tarde soubemos que 5 membros da equipe que preferiram ficar em Vitória de Santo Antão tinham sido presos. No entanto, a resistência do teatro ainda tinha muito fôlego. Haverá ainda a guerrilha teatral de Augusto Boal, o show Opinião, as peças exortativas da luta armada, mas tudo isso, assunto para um próximo episódio. Quem sabe em uma segunda temporada. Bom, isso também vai depender, talvez, das leis de incentivo. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte de estilo.